Fala, rapaziadinha, bom dia, bem-vindos aí ao meu canal. Então, a prova de CN foi realizada agora, final de semana, esse sábado, a prova de matemática, né? Aí, a prova ainda não saiu, mas alguns alunos me mandaram aí um enunciado de duas questões, certo? A primeira questão que eu vou fazer com vocês, ela dizia o seguinte, ela falou que N, né, um número natural, estaria entre 202 e 102, perfeito? Aonde N era o número de lados de um polígono, tal que a soma, aí a condição era que a soma dos ângulos internos desse polígono, que tem N lados, e N estando entre 202 e 102, teria que dar um quadrado perfeito, ou seja, um K ao quadrado, certo? Seria aí um quadrado perfeito. Beleza? Aí qual foi a minha ideia, gente? Primeiramente, o que eu pensei? Fatorar o 180, certo? Primeiro você tem que começar pelo básico. Fatorei o 180, show? Aí você fatorando 180 vai dar 90 por 2, daria o 45, certo? Por 3 agora, o 15, novamente por 3, o 5 e o 5, 1. Aí, quando você substituiria aqui no 180, ficaria, ó, 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, que multiplica n menos 2. Isso daqui teria que ser exatamente igual a 1k ao quadrado. Gente, muita calma nessa hora. E agora, Sérgio, o que a gente tem que fazer? Porque tem muitas possibilidades aqui com n entre 202 e 102. Gente, então vamos lá. Tá vendo que esse n menos 2 ele vai multiplicar esse fator aqui que eu tenho, que é o 180, certo? Então, gente, para ser um quadrado perfeito, os meus expoentes têm que ser necessariamente múltiplo de 2, certo? Aqui já é, e o 5 também tem que ser. Então, a primeira condição que eu vi aqui, show, é que o meu n menos 2, ele teria que ser necessariamente um múltiplo de 5. Ok? Necessariamente um múltiplo de 5. Certo? Aí, o que ajuda a gente, se é exatamente um múltiplo de 5, aí você me pergunta, caraca, teria outro fator aqui, além do 2, do 3 e do 5? Poderia ter um 7 ao quadrado, por exemplo? Aí eu pensei o seguinte, poxa, se n ele é múltiplo de 5, se a gente tiver um 7 ao quadrado, por exemplo, vezes 5, ok? Que 7 seria o outro fator. Ok? Aí o 7 ao quadrado vezes 5, se eu jogasse aqui, naturalmente ia dar um quadrado perfeito, que ia ficar 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 5 ao quadrado, 7 ao quadrado. Mas aí eu pensei, poxa, 49 vezes 5 é maior do que 202. Então, isso nos ajuda ao quê? A saber que o meu número não vai ter fator 7, nem fator 11, certo? Vai parar no quê? Só vai ter fatores 2, 3, 2 ou 3 ou 5. Perfeito? Então, se eu sei que n necessariamente tem que ser um múltiplo de 5, aí o que eu pensei? Terceiro pensamento meu aqui, separei em pensamentos essa questão. Aí, o terceiro pensamento meu foi o seguinte, essa questão não é fácil, é uma questão difícil, certo? Aí, o terceiro pensamento que eu tive aqui foi o seguinte, foi pensar aí que, poxa, para eu ter... aí, o primeiro cara que eu pensei foi, por exemplo, poxa, esses caras aqui já vão sair da raiz. Se eu tirar a raiz, esses caras vão sair da raiz. Certo? Então, por exemplo, será que tem alguém entre 102 e 202, tal que o expoente do 5 aqui, ao multiplicar por esse cara aqui, n mais 2, daria um expoente par? Será que tem? Aí eu pensei, poxa, com certeza, né? 5 ao quadrado não, que é 25. Mas o 5 ao cubo é quem? É o 125. E o 5 ao cubo, se você jogar aqui, ficaria 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 5 ao cubo, que daria exatamente um quadrado perfeito, que é o 3 ao quadrado, vezes o 5 à quarta. Show? Se você tirar a raiz, todo esse cara aí sai da raiz, todos os expoentes são pares. Certo? Então, o primeiro n menos 2 que eu encontrei foi o 125. Se n menos 2 é igual a 125, passo o 2 para o outro lado, o n é igual a 127. Show de bola? 127. Pô, beleza. E agora? Encontramos um número. Show? Beleza. Agora, o quarto pensamento foi o seguinte, que aí agora a questão fica um pouquinho mais complicada.
Por exemplo, agora que eu já encontrei 125, agora eu pensei o seguinte, necessariamente, né, para ser um quadrado perfeito e ter fator 2, o meu número ele tem que ser um múltiplo de 4 ou um múltiplo de 9, certo? Ou múltiplo dos dois, né, que aí daria bonitinho, e múltiplo de 5. Então, múltiplo de 4, de 9 e de 5, certo? Aí se você pegar o 4 vezes 9 vezes 5, isso daqui daria o quê? 180. Daria um quadrado perfeito, que daria 180 vezes 180. Que 180 a gente já viu, é 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Se você substituir ali, ia ficar 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Que isso daí daria o quê? Daria 2 à quarta, vezes 3 à quarta, vezes 5 ao quadrado. Um quadrado perfeito, certo? Então, n menos 2 igual a 180, logo, o meu n é igual a 182. Aí você fala, poxa, Sérgio, o que te garante que não vão ter outros números, né, que multiplicados aqui por 180 dariam um quadrado perfeito, né? Então vem com o titio. Aí quinto pensamento foi o seguinte, se eu já peguei um múltiplo de 4 e de 9 e de 5, se eu já peguei a interseção entre aspas, agora eu pegaria o n sendo múltiplo de 4, né, e múltiplo de 5, tranquilo? Aí, para ser múltiplo de 4 e múltiplo de 5, né? Aí eu pensei o seguinte, 2 ao quadrado vezes 5 daria 20, né? Por exemplo, 2 à quarta, que daria aqui um 2, no 2 aqui, ó, no 2 aqui daria um expoente par, com vezes 5, certo? Aí você pensaria, poxa, 2 à quarta, né? É quem? 2 à quarta, 16, vezes 5 daria o quê? 80, perfeito? Aí se você pensaria o seguinte, 2 à sexta, né, vezes 5, isso daqui daria o quê? Daria 2 à sexta, 64, vezes 5, isso daí daria maior do que 202. Então, você perceba que é o seguinte, não vai ter ninguém, né, dessa forma aqui, show, não tem ninguém dessa forma aqui, ok? Nem o 5 ao cubo vezes 2, né, o 5 ao cubo vezes, que não daria mesmo, mas não vai ter ninguém dessa forma aqui, né? Que seria, por exemplo, um 2 elevado a k, a p, por exemplo. Um 2 elevado a p vezes 5, show? De tal forma que esse p, certo? De tal forma que esse p, no caso, seja par. Show? De tal forma que esse p seja par, vezes 5, né? Que multiplicado por 2 ao quadrado, show, isso daqui daria um quadrado perfeito. Não tem, porque o 2 à quarta vezes 5 é menor do que 102. E o 2 à sexta vezes 5 é maior do que o 202. Então não tem. Aí o próximo pensamento foi fazer a mesma coisa, mas só que com fator 3. Né? Se eu pensar que seria 3 ao quadrado vezes 5, né? 3 ao quadrado vezes 5 dá 45, que é menor do que 102. Se eu pensasse no 3 à quarta vezes 5, isso daqui daria 81 vezes 5. E 81 vezes 5 é maior do que 202. Que aí é o que eu garanto, ok? Que necessariamente só vou ter o quê? O 182 e o 127 que satisfazem, né, a essa condição que o meu problema apresentou. Logo eu tenho dois valores, ok? Essa seria a resposta, né? Apenas dois valores. Perfeito, galera? Então essa é a solução aí dessa questão aí. Show? Aí daqui a pouco eu vou trazer a solução de mais um, certo? Se vocês tiverem mais aí, me mandem no privado que nós tá aí. Nós tá que tá, meu irmão. Tamo junto.